unção poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Bom, 5 horas e 48 minutos. Nosso compromisso aqui é em torno de 30 a 45 minutos, não mais do que isso. Então, terminaremos no máximo às 6h30. E você vai começar o seu dia muito bem. Amém? Bom dia, Gláucia. Tudo bem, querida? Quanto tempo? Bom dia, Aninha. Bom dia, Holanda. Bom dia, Suzy. Bom dia também o Caleb. Bom dia, Almeida, Neide, Rosana, Ana Cris. É isso aí, vamos embora, começando. Antes de mais nada, vamos orar então, consagrando esse tempo ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Só deixa eu colocar aqui para gravar o áudio, desculpem. Vamos lá. Senhor Deus Pai de amor, eu quero colocar, ó Deus, diante de Ti a minha vida e a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Nós estamos, Pai, diante de Ti nesse sacrifício, nesse propósito, num esforço pessoal para nos alimentarmos, ó Deus, da Tua palavra e vivermos, Senhor, melhores, evoluirmos na Tua presença. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos guiar durante esses 30, 40 minutos e que a Tua palavra, Senhor, ela traga a abertura da nossa mente, do nosso campo de visão, daquilo que são, Senhor, os Seus preceitos e fundamentos espirituais. Me dá graça nessa semana, meu Deus. Fala comigo em nome de Jesus, para que eu possa transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade e cada um dos Teus filhos sejam marcados pelo poder dessa palavra. Eu abençoo a cada um e eu declaro em nome de Jesus uma semana virtuosa, onde a Tua autoridade se estabelecerá na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar um gole de café aqui. Já tomou o seu? Eu não acordei agora não. Eu já tomei banho, já tomei café, já revi a palavra. E agora a gente vai começar aqui firmes e fortes. Bom, essa semana a gente vai percorrer todo o tema e todo o aspecto, né, de autoridade. O que ela atinge, aonde ela alcança, aonde está presente, o que ela significa. Então, a gente não tem como começar sem conceituar. Então, hoje, o primeiro dia, nós vamos conceituar a autoridade, vamos entender o que de fato ela é, como ela se comporta e depois, metade do tempo aqui, a gente vai entrar no conceito da palavra, entender até como era na época de Jesus, como eles enxergavam isso, ok? Então vamos lá. Eu sei que tem pessoas que pedem para desligar os comentários, que atrapalham e tudo mais, mas eu preciso do comentário, tá? Eu preciso do comentário para interação, beleza? Porque a tua opinião me interessa, o que está acontecendo com você no momento que eu estou falando me interessa. Isso me ajuda também a vir insights na mente, porque nem tudo a gente escreve, não é? A gente tem aqui um conteúdo que vem à tona no instante. Então, eu não vou desligar o comentário por conta disso. Eu quero e preciso da tua interação, beleza? Vamos lá. Vamos começar então conceituando a autoridade. Peguei aqui as fontes de dicionários, o que está disponível na web e aquilo que na nossa língua significa autoridade, tá? E peguei um vasto, né, significado, mas eu resolvi separar aqui 7 aspectos, 7 abordagens que nós vamos mergulhar dentro da palavra, perfeito? O primeiro deles, direito ou poder de mandar, de ordenar, de decidir, de fazer obedecer. Isso não é um aspecto espiritual, estou falando do dicionário, tá? Esse aqui foi do Michelis. Então, pense na sociedade nos dias de hoje.
naquilo que é o comportamento humano. E como isso se encaixa na nossa vida? Poder de mandar, ordenar, decidir por outro, fazer obedecer, se esse ou não é um aspecto hoje extremamente complexo, porque as pessoas muitas vezes não estão dispostas, né, a cumprirem determinações. Algumas palavras na sociedade moderna, elas parecem proibidas e às vezes até com uma conotação, né, de invasão, de autoritarismo. Se você hoje disser estou convocando, parece que você está, mas peraí, convocando como? Manda na minha vida? Quem manda na minha vida sou eu, né? Não, estou determinando, eu vou fazer se eu quiser. Nós temos lidado com uma sociedade assim, né? Segundo aspecto, representante do governo de um país, indivíduo ocupante de cargo público, investido de poder oficial. Então, um estado, um país, né, um município, investe, um poder público em geral, investe sobre alguém autoridade, delega a ele essa condição e o destaca na sociedade. Então, um agente público detém esse poder, quer queira você ou não. Isso é legal. Terceiro aspecto, autorização oficial para execução de algo, de um projeto, de uma lei, né? De um envio. Você tem a autorização da entrada, do acesso, da prisão, é uma autorização oficial. Quarto aspecto, ascendência ou influência sobre algo ou alguém, proveniente de pessoa, de personalidade forte e, olha que palavra interessante, esfuziante, né? Então, quando alguém tem influência sobre outro, transforma-se em autoridade. Essa influência, ela pode ser formal ou informal, né? Muitos desenvolvem autoridade informal. E essas pessoas muitas vezes impactam centenas, milhares de pessoas. Nós estamos na época dos influencers, né? Então, os influencers digitais transformam-se em autoridade na vida de alguém. Por quê? Porque a pessoa influenciada, ela acaba muitas vezes imitando e até mesmo consumindo aquilo que o seu influenciador diz ser conveniente, ok? Quinto aspecto, pessoa de reconhecido mérito ou saber em algum ramo de atividade o que lhe granjeia respeito e credibilidade, dignidade, respeito. Perfeito? Sexto aspecto, certeza solidamente estabelecida. É essa palavra, solidamente estabelecida. Convencimento e persuasão. E, por fim, peso ou poder dos hábitos. Você já imaginou que isso era uma autoridade? Peso ou poder dos hábitos e costumes sociais. Perfeito? Esses 7 aspectos da autoridade é que nós vamos percorrer nesses 5 dias, né? Então temos hoje a apresentação, introdução, o escopo geral e depois em 4 dias eu vou desmembrar aqui, são 7, a gente vai ter que usar em cada dia 2, alguma coisa assim,
ou até um pouquinho mais, para no final fazer um fechamento. Esses são os aspectos que eu vou percorrer durante esses dias. Tá? Então a gente tem aqui direito ao poder de mandar, fazer obedecer, representantes governamentais, autorizações para execução, ascendência e influência, mérito, credibilidade, dignidade, respeito, convencimento, persuasão e ainda peso e poder de hábitos. Pensando em tudo isso, a gente entende que autoridade tem muito a ver com governo. E eu não estou falando de governo A, do governo B. Eu estou falando de governo, de governar uma situação, de governar algo, né? E, olhando a definição, nós podemos pensar em que aspectos do governo. Podemos começar por governar uma sociedade. Então a Bíblia ela está cheia desses exemplos. Se a gente pensar que a história, né, da fé começa com Abraão, Deus chamou Abraão para governar a sua família. Ele estava em Ur dos Caldeus, na sua terra, e o Senhor o chamou para que ele saísse para uma nova terra. E nessa nova jornada, a família que Abraão estabeleceria, ele deveria governar sobre ela. E assim foi, um governo familiar, mas também um governo social, não é? Porque Abraão, por exemplo, vai para uma guerra, onde ele vai livrar o seu sobrinho Ló, e ele vai com 318 homens nascidos em sua casa, luta contra um exército devidamente estabelecido e vence, cinco reis. Tinha ou não tinha governo? Claro que tinha, ele tinha um governo absolutamente estabelecido, regrado, com todo o tipo de direções, homens capazes, prontos para interferir e lutar por Abraão. Então ele começa assim um governo social, onde Abraão era pai, mas também líder, e tinha sobre a sua família domínio, ok? Passa pelo governo do ambiente, né? Então, desde que você decida, desde que você determine, nós somos luz. O que a palavra fala sobre isso? Que não há conciliação de luz com trevas, ok? Então, a autoridade me faz governar o ambiente e não deixar com que as trevas exteriores elas ofusquem ou apaguem a minha luz. Paulo fala de não deixarmos a chama do Espírito Santo ser extinta, extinguir a chama do Espírito que está em nós, né? Ele até diz que nós não devemos extinguir, que ela não se extingue por si só. Nós é que, de fato, a apagamos, né? Então imagine você que ele está em uma posição, em uma condição que ele diz: essa luz que está em você, essa chama, esse poder do Espírito Santo, não extingua ela. O que você precisa? Alimentá-la, né? Colocar nela combustível. Como? Com a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso é autoridade, eu governar o meu ambiente. Eu não vou deixar o pensamento ruim penetrar a minha mente, né? Ainda que ele apareça, ele não vai dominar a minha cabeça e o meu coração. Eu não vou deixar, né, as más notícias consumirem o meu ânimo, o ambiente negativo me desestimular a trabalhar, crescer, avançar, acreditar que é possível. Então, o ambiente, ele é extremamente dominado por aquilo que são as potestades do mundo, né? Tanto que Jesus disse, o mundo jaz no maligno, não é isso? Então, como você pode ser inserido em um mundo que está nas mãos do maligno e não ambicionar governar o ambiente? Se você não governar o ambiente, ele vai descambar. Se você não governar o ambiente, o que vai acontecer? O inimigo, de fato, vai tomar conta. E aí não tem jeito.
aí você vai ficar na mão do inimigo. Terceiro aspecto é o governo de uma situação, de um projeto. Talvez todos nós já tivemos que lidar com o fato de dizer, isso fugiu ao meu controle. Quem que nunca perdeu o controle de alguma coisa aqui, né? Se tiver alguém aqui que nunca perdeu o controle, faz favor, faz um comentário aí, né? Eu nunca perdi o controle. É impossível, não é? Todos nós, em algum momento, perdemos o controle de determinadas situações, mas cabe a mim governar a situação, governar o projeto, assumir as rédeas, né, daquilo e fazer com que as coisas andem devidamente no seu lugar. E, por fim, governar a si mesmo. Ok? Essa talvez seja uma das tarefas mais complexas, né? Porque a gente tem por hábito governar a vida dos outros, né? Tecer comentários, fazer julgamentos. Não é à toa que Jesus mergulha tão profundamente nesse aspecto, né? Tira a trave do seu olho, né? Querendo dizer aqui numa linguagem bem presente, cuida da tua vida, né? A gente está sempre preocupado com o que fazem ou deixam de fazer. Mas é exatamente isso, Ronaldo. O aspecto que o Ronaldo coloca aqui. O domínio próprio. A palavra diz que é uma virtude, é um dom do Espírito Santo, uma capacidade do Espírito na vida do homem. Uma das primeiras coisas que acontecem quando você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Qual é? Domínio próprio. E ter domínio próprio não é fácil, né? A história da humanidade começa com essa situação. Nós começamos a sofrer e ter distanciamento de Deus quando esse domínio próprio nos falta. Faltou domínio próprio quando Eva deu atenção à serpente, tomou do fruto que lhe era proibido. Então a gente está falando do primeiro, né? Do primeiro casal da humanidade. Já faltava domínio próprio. Na geração seguinte, Deus já deu a letra, já explicou o que tinha que acontecer. Porque, de novo, a falta de domínio próprio fez com que Caim matasse Abel. A inveja e tudo aquilo que estava presente no sentimento de um irmão que mata o outro porque o outro foi aceito, não é? Imagine você, o que Deus fala? Olha, o seu desejo é contra ti. Cumpre a você dominá-lo. Vamos pegar o versículo exato, né? Seu desejo é contra você. Gênesis 4:7. Gênesis 4:7. Vamos ler aqui o texto todo, ok? Então vamos lá. Para que você tenha vamos pegar a partir do 4. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. E aí? Já ficou irado e fechou a cara? Com o quê? Com a opinião de quem? Caim ficou irado e fechou a cara com a opinião de Deus. Deus foi e se agradou do seu irmão e de sua oferta. E aí ele fica irado, né? Aí você vê. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Você já perguntou isso para um filho, né?
Alguém já perguntou isso para você? Você tá contrariado aí com o quê? Né? O que é essa cara feia aí, às 6 horas da manhã? Né? Você tá contrariado com o quê? Tá aqui na live, tentando aprender sobre autoridade, me ouvindo aqui, já te agradeço a tua audiência, né? Mas você tá contrariado com o quê hoje? Levantou, viu uma mensagem que não gostaria aí e já ficou de cara feia, né? Viu um e-mail antes de entrar na live e falou, meu Deus do céu, olha como é que vai ser minha semana, meu pai amado, né? Tá contrariado com o quê, filho de Deus? Vai deixar essa má notícia ou essa situação, né? Entrar no teu coração e estragar a tua semana? Governa o teu ambiente. E aí Deus continua. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Quem está te esperando? Sabe o que é te esperando? Alguém que está assim, ó, na expectativa, não vê a hora de te pegar, não vê a hora de te ver, não vê a hora de te abraçar. Pois é, não são só as pessoas que nos amamos, que nós amamos e que nos amam, que não vem a hora de nos abraçar. O pecado também. E quando eu falo de pecado, eu não estou falando das coisas que são reprováveis socialmente, eu não estou falando daquilo que é, né, convencionalmente entendido como errado, mas inclusive do teu desejo, que é contra você. E agir contra você faz com que você peque contra o templo do Espírito Santo, contra, né, a criação. E aí ele diz assim, finalizando, né? O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha só, não é uma dica, né? É um ensinamento de Deus. Vou até anotar esse texto aqui, que esse não estava anotado. É um ensinamento de Cristo, do Senhor. Já a geração inicial. Nós estamos falando aqui de Adão, Eva, de Caim e Abel. Algo que deveria estar presente na vida deles, porque a contaminação no mundo ainda não era, claro que é hoje, ok? Eles não tinham as referências do mal, porque eles eram limpos. Porém, já havia uma insatisfação, já havia um sentimento de contrariedade. E esse sentimento de contrariedade, ele é terrível. E se existe um aspecto de autoridade que você precisa trabalhar, é desse. É de trabalhar o seu sentimento. Não é à toa que a Bíblia diz assim, de tudo que tens de guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque no coração reside os sentimentos, daquilo que nós convencionalmente entendemos, ok? Que são os sentimentos. Bom, para não perder a hora, porque voa, né? Já são 6h12 e a gente tem que terminar às 6h30. Vamos começar então falando de governo, ok? Já entendemos aqui que a autoridade tem muito a ver com governo. Já definimos o que significa, né? E já desmembramos isso nos governos sociais, ambientais, né, situacionais e também pessoais, governar a si mesmo. E aí você ouve Jesus e vê que Jesus tem uma preocupação em fazer com que nós entendamos isso. E o maior exemplo disso, bom dia Luquinhas, te amo linda. O maior exemplo disso, sabe qual é? Ele nos ensinar a orar. E a sua oração
atinge todos esses aspectos. Vamos ler com cuidado juntos a oração do Pai Nosso? Mateus 6, 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos decupar aqui a oração de Jesus? Ele começa nos ensinando na oração o nosso posicionamento. Aonde estamos? Pai nosso que está nos céus. E o que a palavra fala sobre a nossa posição espiritual? Você está assentado acima de principados, potestades, dominadores nas regiões celestes. Talvez alguém aqui não acredite que isso exista, mas eu vou te falar de algo que eu tenho na memória de quando criança. Eu não nasci no Evangelho e eu não fui educado nos primeiros anos de vida no Evangelho. Eu fui educado em uma religião ocultista. E eu me lembro que minha mãe, quando fazia algum trabalho, ela tinha determinadas entidades que faziam desenhos no chão. Elas faziam um círculo e dentro desse círculo uma série de símbolos. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu quero saber nos detalhes o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando, quais são os significados, o porquê das coisas, né? Eu tenho, desde criança, uma curiosidade muito aguçada. E, um determinado dia, eu perguntei para a entidade: o que significa esse desenho? Né? O que é isso aí? Por que você desenha no chão? Porque ela falava assim, é o meu ponto. Eu era uma criança, né? Mas o que é isso? Aí um dia essa entidade me explicou: essa é a minha posição no céu. Essa estrela é tal, isso aqui é não sei o quê. E aí explicou lá, segundo o desenho dela, qual era a posição dela, né? Aquela entidade estava revelando qual era a posição dela segundo aquilo que era a sua constituição celeste. Jesus, na sua oração, diz: Pai nosso que está no céu. E a palavra nos ensina que a nossa posição é acima do principado, da potestade, daquilo que na hora, quando criança, daquela entidade que eu conversava, que era uma entidade maligna, né? Acima, muito acima deste, você e eu estamos, assentado acima de principados, potestades e dominadores nas regiões celestes. Isso parece ser básico, mas não é. Porque nós invariavelmente nos submetemos àquilo que não devíamos nos submeter, porque a tua posição é superior.
E o inimigo não tem poder e autoridade para lhe subjugar. O que é nascido de Deus, o maligno não o toca. E nós não podemos, de maneira alguma, deixar com que o ambiente nos domine ou essas entidades nos dominem. Passando ainda um pouco à frente, Jesus invoca o governo. Venha o teu reino, né? Venha o teu reino. Olha, vamos pensar o seguinte, Jesus estava ensinando aqui sobre governo. Venha o teu reino é literalmente sobre governo, porque essa é a linguagem que aqueles homens entendiam. Porque o governo, à época, ele era totalitário, né? Você vê desde as épocas dos primórdios da história, as sociedades se organizando como reinos. Quando você vê na Bíblia reino A, reino B, reino C, você está falando, né, de governos diferentes. E os governos eram por pessoas escolhidas, alguns por características intelectuais e físicas, né, porque tinham passado por guerras e lutas e tinham provado até na espada que poderiam dominar, outros por uma questão de poder financeiro, mas sempre o reino era estabelecido sobre uma pessoa, visto que quando Israel, por exemplo, pede para que Saul comece a reinar, eles pedem o que para Samuel, que era o profeta? Eles pedem um rei. Eles disseram, olha, as outras nações já têm os seus reis, por que a gente não tem o nosso? Né? Então Samuel se chateia, porque, é claro, ele fazia esse papel, até então eles viviam um governo onde o sacerdote exercia essa condição desde os dias de Moisés, veio Moisés, depois Josué, e assim foi, de geração em geração, eles eram administrados, governados, direcionados por uma pessoa que também tinha um papel sacerdotal. Então Samuel, ele se irrita com aquilo, né? Porque eles estavam rejeitando o quê? Eles estavam rejeitando o domínio espiritual, eles queriam um rei como a terra tinha. E Jesus fala, venha o teu reino, porque o clamor de Israel à época era para ter um rei humano, mas eles já tinham um reino celeste. Fala aí, TT. Tudo bem, lindo? Quanto tempo? Beijo, te amo. Tô vendo suas fotos, hein, cara? Você tá grandão. Então, olha que loucura. E nesse reino celeste, eles já não se satisfaziam mais. E aí Jesus, que vê o clamor daquela nação querendo um reino humano, diz, venha o teu reino. E o reino é muito diferente do governo que a gente enxerga hoje. Porque a palavra do rei, ela era definitiva e decisiva. E ela não podia ser revogada. Quando você olha na Bíblia, por exemplo, o aspecto de Daniel, quando Daniel é condenado, eles fazem uma armadilha legal contra Daniel e fazem o rei assinar um decreto. E quando acontece do rei perceber a armadilha, já era. E aí, os seus nobres dizem, os seus conselheiros dizem o que para ele? Olha, rei, o senhor sabe que, né, um decreto persa não se pode revogar. Tá dito, tá dito. Tem que mandar para a cova dos leões, porque a palavra valia. E a palavra do rei, ela não podia ser revogada. A palavra diz que de todas as palavras de Samuel, nenhuma caiu por terra. O que era isso? Autoridade, governo pessoal para fazer valer a palavra de Deus. E essa invocação do reino é você tirar a autoridade humana, a autoridade demoníaca, e entregar nas mãos de Deus a autoridade completa da tua vida. Venha o teu reino, não sou daqui. É João 17. Pai, eles vivem no mundo, mas eles não são do mundo, né? Livra-os do mal.
Nós temos um reino, você e eu somos cidadãos dos céus. E o reino celeste está muito acima do reino das trevas e do reino humano. A gente está com o tempo quase esgotado. Mas aí ele ainda define, preciso correr aqui, senão a gente não consegue nem terminar a definição do Pai Nosso, né? E aí ele determina, né, inclusive o estado, ele fala assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, já expliquei aqui, assim na terra como no céu, ou seja, em todo e qualquer ambiente. Principados e potestades, homens, dominadores, poderosos ou não, todos estão nas mãos de Deus, tudo pertence a Deus. Amém? E aí ele vai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje autoridade. Autoridade para ter sustento, autoridade para não passar pela humilhação, pelo dia da calamidade, autoridade para ser protegido nos dias que o inimigo faz as suas investidas contra nós. Porque pense assim, olha, uma autoridade governamental, ela tem um fórum privilegiado. Você sabe o que é isso? Então, um deputado tem fórum privilegiado, né? O presidente da república tem fórum. Ele não pode ser processado como um cidadão comum, como eu e você. Não pode chegar a polícia lá, bater na porta dele e fazer o que quer. Apesar que hoje em dia a coisa tá feia, né? Mas ele não pode, ele tem um fórum privilegiado. Por quê? Porque o Estado o protege. Então não é qualquer um que pode investir contra ele. Você tem fórum privilegiado espiritual. Sabia? Sabe quem te julga? Deus. Sabe quem te defende? Quem é o teu advogado? Não é o camarada qualquer ali. Desculpe algum irmão aí que seja advogado. Não estou querendo ofender ninguém. Mas é Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Nós clamamos pela interferência muitas vezes de pessoas. Mas o teu advogado diante do Pai é Jesus Cristo. E esse fórum privilegiado, ele só está presente na tua vida porque o Senhor, ele chamou o governo. E quando você ora e chama esse governo na sua vida, acabou. É debaixo dessa lei, dessa condição que você está. Amém? E ele ainda define quem decide. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Passando, né? Perdoa as nossas dívidas. Quem tem poder de perdoar, né? Toda cédula de dívida foi rasgada. Abrem o teto de uma casa, descem um paralítico até Jesus. Jesus olha para ele e diz: calma, filho. Os teus pecados estão perdoados. Você lembra dessa passagem? Aí começa um alvoroço. Ah, como assim? Quem ele pensa que é? Quem deu a ele autoridade para revogar, perdoar pecados? E Jesus diz, para que vocês saibam, né, que toda autoridade foi me dada. Porque é mais fácil dizer, perdoados estão seus pecados, ou levanta e anda. Ele olha para o homem e diz, levanta e anda, toma o teu leito, vai para a tua casa, porque a autoridade estava nele. E quem definiria se ele ficaria ou não com os pecados, se ele iria ou não ser curado, era a palavra de Deus. Eu preciso terminar para cumprir o nosso cronograma aqui de tempo, mas eu não posso terminar hoje sem essa definição clara, que nós temos uma autoridade espiritual, um domínio espiritual, e precisamos aprender a exercer, usufruir desse domínio. Porque como você
que não conhece, por exemplo, os seus direitos como consumidor, os seus direitos como cidadão, e de repente você é enganado, é ludibriado, passado para trás porque não tem conhecimento do seu direito e você não o exerce devidamente. E você vai lá e contrata um profissional, que é um advogado, para te defender diante da sociedade, para fazer valer o seu direito. O teu advogado foi contratado, se chama Jesus Cristo. E você tem direitos espirituais que você talvez não esteja exercendo e usando deles. E é sobre esse aspecto que nós vamos aqui a semana toda falar. De como fazer valer tudo que está presente nessa oração. Eu preciso de mais 1 minuto, são 6h29. Né? Existir na tua vida. Estar presente na tua vida. Porque o Senhor fala de perdão, Ele perdoa as dívidas e Ele também, né, se coloca na posição de perdoador, que nós precisamos nos colocar, ou seja, devemos liberar, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem perdoado? Você tem perdoado? Não nos deixes cair em tentação. Lembra lá no comecinho da live eu falando sobre aquilo que é a nossa luta contra o nosso desejo, Caim, né? Mas livra-os do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui é a última definição de autoridade sobre o tempo. Porque não tem nada que seja eterno, a não ser Deus, né? Que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E um dos dias dessa semana será a autoridade do tempo. E em nome de Jesus, essa autoridade assim se faz presente na nossa vida. Ela é real. E o que o diabo quer é botar na tua cabeça que você é um João Ninguém, que você não manda em nada, que você não é reconhecido, que não existe para a tua vida expectativa ou esperança, mas a verdade espiritual, ela é muito, mas muito diferente. A verdade espiritual é: nós somos embaixadores de Cristo. E ser embaixador é estar completamente revestido da autoridade do governo do país que lhe enviou a embaixada. E você está completamente revestido dessa autoridade que lhe foi dada por Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. E que em nome de Jesus, essa semana seja para você, assim como é para mim, uma semana reveladora, abençoadora, que abrirá a tua mente, transformará o teu comportamento, assim como o teu ambiente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Uma semana de vitória para você, uma segunda-feira maravilhosa, cheia da unção, do poder, da autoridade de Cristo, e que em nome de Jesus absolutamente nada lhe falte. E nós vamos encerrar por aqui, no link, na minha bio. Você tem lá na biografia, você tem lá um link, Linktree. Lá tem um link, né, para você entrar no meu grupo de WhatsApp, tá? Onde a gente ali discute a palavra e fala um pouco do que aqui aconteceu. Nesse instante, eu vou abrir o grupo para comentários, para que você possa aí, durante 1 hora, até às 7h30 da manhã, comentar sobre aquilo que você aqui ouviu e aqui viveu. Então, assim que eu encerrar, vai lá na bio, na minha biografia, no meu Instagram, tem Linktree. No Linktree tem Desafio Virtude. Você clica no Desafio Virtude e entra no meu grupo do Desafio Virtude. Vai estar aberto até às 7h30 da manhã para comentários e você colocar aqui, lá, o resumo, a tua percepção, o que essa palavra fez de diferente na tua vida, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, obrigado, e amanhã convide pessoas para estar aqui conosco até às 6h30. Valeu, Deus abençoe.